Bom, minhas amigas, boa tarde. Espero que estejam bem. Estamos chegando aí no nosso final de ano, com nossas férias merecidas. E sei que em nossa situação aqui na rede tem alguns casos que vamos trabalhar em janeiro e tal, mas estamos mais perto do que nunca. Então, desejo a vocês boas festas. Não sou muito, sou meio acultural, mas eu desejo a vocês ótimas festas, que vocês aproveitem. Bom, adentrando aí no tema de nossa aula, hoje vamos falar sobre três tópicos específicos. O primeiro seria os resultados esperados, o segundo, o cronograma, e o terceiro seria as referências. Todos esses tópicos, eles também são peças extremamente importantes, principalmente ali na conclusão do nosso trabalho. O que acontece? Os resultados esperados, ele não aparece diretamente nos editais dos projetos. Então, a senhora vai ver lá, no projeto, quando a gente pegar o edital, a gente não vai ver lá o tópico resultados esperados. Só que na plataforma Brasil, exige tanto o cronograma quanto os resultados esperados. Então, né, imaginando aí a gente submeter o nosso projeto de pesquisa na plataforma Brasil, já pensando que a gente já está no mestrado, no doutorado e tudo mais, eu vou falar especificamente sobre esse tópico, os resultados esperados, para que a gente entenda. E também um detalhe importantíssimo que compõe aí o nosso cronograma, que aqui até um tempo eu imaginava que esse cronograma ele seria apenas aquela tabela com as ações e as suas respectivas datas. E na verdade não é. Nós vamos entender aqui na nossa aula como é que a gente faz constrói esse tópico. Assim, não são tópicos, quando a gente sabe o que, é que a gente vai fazer, ele acaba não se tornando algo muito extenso ou dificultoso, né? Mas, ao mesmo tempo, são tópicos curtos, mas de extrema importância. Então, eu espero que vocês aceitem muito bem o nosso conteúdo. Reforço mais uma vez que estaremos aqui para tirar as dúvidas. E para a Adriana, com certeza, nós estamos conseguindo gravar nossa aula hoje e estarei concluindo também a correção do projeto da senhora, e assim que tiver concluído eu estarei enviando, viu? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a tela do nosso computador. Resultados esperados. Os resultados esperados nada mais é do que aquele tópico do meu texto, onde eu indico para o meu leitor o que é que eu espero com aquela pesquisa. Algo de extrema importância nesse tópico é que sejamos sinceros, né? Que tenhamos uma visão muito clara do que é que nós estamos esperando com a nossa pesquisa. E nisso, né, eu vou fazer com vocês o resgate lá do Pai Nosso. O que é que o Pai Nosso diz? Primeiro ele exalta a Deus, a perfeita, santa e vontade de Deus, e segundo ele começa a relacionar, a fazer a nossa relação com o nosso próximo, né? Então, perdoa-lhes os pecados, assim como eu tenho perdoado daquelas pessoas que eu tenho ofendido, né? Que me têm ofendido. Então, assim, nos resultados esperados, é importante que nós tenhamos essa clareza de que a nossa pesquisa ela não é para nós. A nossa pesquisa é principalmente para melhorar a sociedade, para melhorar a vida de outras pessoas. Então, nesse resultado esperado, nós vamos expressar isso de forma muito clara. Então, vamos dizer o porquê que essa pesquisa é importante, nós vamos dizer como é que essa pesquisa ela vai contribuir na vida, na nossa vida como pesquisador, na vida das pessoas do nosso grupo de pesquisa em si, e também como vamos melhorar a sociedade e também a ciência, né, porque tem também os impactos acadêmicos da pesquisa, tudo vamos apresentar nesse tópico para o nosso leitor. Então, assim, nós temos que sistematizar quatro coisas específicas. A primeira é a contribuição dessa nossa pesquisa para a sociedade. A gente começa naquele funil que a gente aprendeu. Então, qual seria o impacto dessa pesquisa para a nossa sociedade? Nós vamos escrever os resultados esperados dessa pesquisa do ponto de vista social é tal. Aí depois, no nosso segundo parágrafo, vamos lá, os resultados esperados para a nossa pesquisa, aí nós vamos em relação ao nosso
grupo de pesquisa. O que é que aquela pesquisa pode acrescentar para a vida daquelas pessoas? O que é que pode melhorar? Né? E depois nós vamos para o nosso terceiro parágrafo, informando como é que aquela pesquisa pode impactar é, o meio acadêmico. Então, nós vamos para o meio acadêmico, informar como academicamente ela é importante e tudo mais. Depois, nós partimos para o autor. Como é que aquele pesquisa pode impactar na minha carreira, na minha vida como autor e tal. E, por último, nós fazemos a nossa conclusão, juntando todos esses três tópicos, informando que a nossa pesquisa ela tem viabilidade e que, de fato, ela vai cumprir uma função social de melhorar a sociedade. Então, você vê que vocês podem observar que são tópicos curtos, mas assim, diz que de certa forma vai expressar as nossas intenções com a construção desse trabalho. Obviamente, né, que temos que ser, teremos que ser convincentes com a nossa banca e à medida que não diria a vocês, não seria um apelativo negativo, mas de forma apelativa nós temos também que mostrar para a nossa banca que a nossa pesquisa ela, é que os resultados que nós esperamos com a nossa pesquisa eles são ótimos, vai melhorar a vida da sociedade em si, certo? Então, são esses quatro parágrafos para nós construirmos basicamente os nossos resultados esperados. Tem uma universidade, uma universidade federal aqui, que eu estou acostumado com os editais delas, que é a UFRB. Geralmente, eles são mais, vamos dizer assim, chatos, né, em relação aos resultados esperados. E aí, eles pedem com que, de fato, né, a gente tem o tópico, resultados esperados, temos os subtópicos. E em cada um dos subtópicos, como eu falei, né, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista social, do ponto de vista do pesquisador, como é que aquela pesquisa, quais são os resultados esperados para aquela pesquisa, certo? Então, às vezes vem o tópico, mas quando não vir o tópico com o subtópico, quando vem o tópico, mas não vem o subtópico, aí a gente tem a noção de como é que vamos ordenar a escrita do nosso texto. Aqui, como vocês podem acompanhar na nossa tela, eu trouxe aqui um exemplo. Né? Isso aqui é um relatório técnico de uma especialização que eu fiz e, de fato, assim, o relatório tinha uma quantidade de páginas limitada, então a gente, nesse relatório, expressou os resultados que encontramos na nossa pesquisa e como a pesquisa foi feita, foi um objeto digital de aprendizagem que eu fiz e tal, você tinha que fazer a descrição do objeto em si, e aí eu tive que ser bem sucinto por causa das questões das páginas. Que aqui vocês podem observar tem um resultado esperado e aqui nós temos já as considerações finais. Então, basicamente a gente seguiu essa linha que nós apresentamos para vocês aqui inicialmente. Então, contribuir com a promoção de índice significativo de satisfação e motivação dos educandos com a utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação, tão presente de forma direta e indireta em seu dia a dia, corresponde aos resultados esperados dessas pesquisas. Então, aqui a gente, de forma muito convincente, já diz, né? Que já começa logo expressando o que é que nós queremos com essa pesquisa que nós realizamos. O que é que nós queríamos construindo esse objeto digital de aprendizagem? Que nada mais é do que mostrar a nossos educandos que aquilo que nós estamos ensinando para eles tem impacto direto na vida deles para melhorar a vida deles, certo? E aí com algo que está na tecnologia, de certa forma aí vem sendo utilizada de forma irresponsável e prejudicando mais do que melhorando a vida de nossas crianças. Então aqui a gente começa fazendo, já colocou direto qual é o nosso objetivo com a pesquisa, e aí a gente vem fazendo uma breve descrição, né, do que foi feito, informando como é que aquilo também, de certa forma, pode impactar a vida daquelas crianças, que é o resultado que nós esperamos do nosso objeto digital de aprendizagem. Então, entendendo o fato que o objeto digital de aprendizagem pode ser visto como facilitador do processo de ensino-aprendizagem, também vocês podem observar aqui, facilitador do processo de ensino e aprendizagem. Então, a gente, a todo momento do nosso texto, vamos sendo convincentes, mostrando que aquilo que nós construímos, ele tem uma efetividade em relação em relação a nossa proposta com a pesquisa. E aqui nós continuamos exatamente seguindo aquela linha de construção que eu falei
para vocês. Então aqui, ó, nesses 3 últimos parágrafos, eu faço, relato aqui no nosso texto as principais características que vão impactar na vida de nossos educandos. Então a gente vem nessa perspectiva, busca-se melhorias na abordagem envolvendo conhecimento no que tange a formação para a saúde e educação para a atividade física, de forma a estimular a autonomia dos atores sociais, princípios fundamentais os quais devem compor o ensino do século XXI. Fator igualmente esperado na presente proposta, de elaboração de um objeto de aprendizagem, como se apresenta. Então, aqui a gente vem outro fato que se espera que, com a outorga, a qual também se configura em um direito de uma participação ativa, significativa e colaborativa na realidade dos empreendimentos ou aprendizagens utilizando as tecnologias multimídia as tecnologias multimídia. Se proporcione a presença vigorosa na sociedade digital. Então a gente tem toda aquela discussão, né, que as crianças estão submetidas, a tecnologia está aí presente, e de certa forma a ideia é que a gente ensine como é que essa tecnologia, né, um dos aspectos dessa tecnologia, ele possa fazer parte da vida dessas crianças agora de forma educada. Nós vamos ensinar como é que ela usa a tecnologia para o bem. Então, de fato, seria isso. E aí a gente segue, né, aqui, vocês podem observar que tem aqui os conectivos, então, igualmente, o objetivo é se apontar para uma mudança de concepção de ensino por parte dos docentes, no sentido de estar à frente de seus educandos, para melhor contribuir com o processo de ensino-aprendizagem no atual contexto de saber cultura. Então, nós expressamos, de certa forma, assim, essa melhoria para o educando e também para que o docente ele entenda que essa tecnologia pode ser utilizada pedagogicamente e melhorar a vida dessas crianças, porque não é só uma questão das crianças em si ou da rede de ensino, mas também do docente enxergar esse potencial nas tecnologias e estar utilizando. E aí nós fechamos aqui, agora falando da educação, que é o nosso bem maior, né? Nós vamos falar aqui da educação e que para que nós estejamos aí nesse espectro de uma educação. Bom, aqui partimos para o nosso próximo tópico, que seria o cronograma. Lembrando aí para vocês que geralmente os resultados esperados ele não vem no projeto, então nós só vamos colocar se for uma determinada exigência, certo? Mas o cronograma, como vocês podem observar aqui no nosso texto, ele vem logo abaixo da metodologia. Então, metodologia, como a gente falou em nossa última aula, acabou a metodologia, nós seguimos para o cronograma. Obviamente, né, temos a metodologia, fizemos ali a descrição de todo o nosso aparato metodológico para poder desenvolver a nossa pesquisa, e a partir disso vamos implementar o quê? Vamos mostrar para a nossa banca como é que seria, qual é a estrutura organizacional das nossas ações em relação ao desenvolvimento ali da nossa pesquisa. Então, a primeira coisa, coloquei lá o tópico cronograma, lembrando, ó, vocês podem observar, acompanha aqui, metodologia, cronograma. O nosso cronograma, ele funciona da seguinte forma. Primeira coisa, não é só uma tabela. Eu não vou chegar lá, colocar uma tabela e iniciar ali com as ações. O cronograma é composto de 2 momentos. Primeiro, tudo que nós vamos fazer no projeto, temos que iniciar com a escrita. Nós temos que iniciar ali aquele nosso tópico, informando como é que seria, o que é que se trata aquele tópico. Então, vocês podem observar aqui. No presente tópico, ou seja, né, cronograma, é possível observar o cronograma das ações do doutorado, passando pela vida acadêmica, com os créditos necessários, estágios de docência e execução do projeto de pesquisa conforme apresentado na tabela 1. Aí agora, viu que aqui eu fiz uma pequena introdução, apenas 3 linhas, é um parágrafo simples, acompanhado da tabela, certo? E aqui como é que nós expressamos a nossa tabela no nosso texto? Temos a tabela, entre parênteses, 2 pontos, aí a gente coloca o nome da tabela, cronograma do projeto de pesquisa, doutorado. Não tem ponto aqui no final, viu? Quando
quando queremos expressar essa, é, quando é um subtópico, ou ali um tópico para apresentar a nossa tabela. Então aqui, ó, você vê que esse cronograma, a estrutura gráfica dele, ela é simples, porque de fato tem que ser mesmo para que a pessoa chegue lá e entenda. Então eu tenho duas colunas. Eu tenho uma coluna, a primeira coluna, onde eu tenho aqui as datas, no caso aqui, como o doutorado, ele são 4 anos, nós expressamos isso por semestre, certo? Expressamos isso por semestre para que fique melhor a compreensão das ações e também não fica um cronograma muito grande. Por semestre tem condição de a gente ter uma ideia melhor e não ser algo extenuante e que fique difícil de entender, sabe? Então vamos lá. Quando eu submeti esse projeto, não pude ir, graças a Deus, que era em Santa Catarina e tal, e ia complicar minha vida toda. Eu preferi. é, Oramos em oração, decidimos que, conforme a vontade de Deus, não seria interessante a gente seguir nesse plano, pelo menos aqui nesse período de 2025 foi um ano muito conturbado. Então eu submeti esse projeto ali é, em 2025.2 e aqui do lado, aqui eu tenho a data que eu fiz a submissão do projeto e sendo aprovado conforme o cronograma de aulas ou o cronograma dos acontecimentos do doutorado, colocamos aqui do lado os meses e o que é que nós estaríamos fazendo em cada um dos meses. Então, aqui, de julho a dezembro, logicamente, o que é que vai acontecer? A matrícula, né? A realização dos créditos do programas e as devidas orientações. Então, esse é o primeiro passo. Então, eu vou olhar ali a projeção, expressei minha matrícula. Ainda em 2025, tá vendo? Tudo bem marcadinho aqui. Nós vamos começar a nossa pesquisa. Então, isso aqui eu vou fazer eu vou lá rememorar a minha metodologia e esses passos aqui eu já coloquei lá. Então, eu vou pegar e vou colocar isso de forma mais visível e direta, né? Simplificada para quem está observando aqui no nosso cronograma. Então, ainda no segundo semestre de 2025, que é lógico da pesquisa, estamos ali fazendo a revisão sistemática de literatura e, como é um doutorado, nesse caso aqui, nós teríamos que uma quantidade de créditos, né, ou de pontos por artigos que seriam produzidos ao longo da sua jornada. Então, a ideia é que a gente pegue o nosso projeto de pesquisa, a partir daquele projeto, quando começarmos a ter ali os devidos contatos com a literatura e tudo mais, já logo realizemos aí a redação, o início da redação do nosso artigo científico. Então, tudo isso no primeiro semestre. Por que a gente faz logo isso no primeiro semestre? Logo quando a gente adentra. Porque, assim, quando chega no momento da coleta dos dados, da construção da tese, não tem condição de a gente parar para construir os artigos. Então, assim, a partir em cada passo que vai sendo dado no projeto, nós vamos sistematizando a ideia, os acontecimentos, os resultados, os achados, vamos criando estratégia ali dentro do nosso objeto de pesquisa para que defendamos para que nós construamos aí o nosso artigo científico. Nesse caso aqui, eu teria que ter, se eu não me engano, eram 2 artigos em revistas, de revista, né, de categoria A. Então, por isso essa ideia. A gente faz logo um no primeiro semestre, um no segundo, e aí, como temos que superar, não vamos trabalhar dentro da média, né? A gente pensa em um terceiro e até mesmo em um quarto artigo, um por ano. Isso vai melhorar ali o nosso currículo Lattes. Então, adentrando aí no primeiro semestre de 2026, a gente pensa, né, de fevereiro a julho, ali quando começa as aulas, a gente vai pensando quais são as ações ali. Então, obviamente, vamos ter a realização dos créditos do programa e ali nós vamos para o passo principal, que é o estado da arte da nossa proposta. Então, a gente vai estar com o nosso projeto, a partir então nós vamos fazer o estado da arte. E aí vocês podem me perguntar, o que é o estado da arte, professor? Isso aí seria um tema para um outro para um outro para um outro momento, né, de consultoria, onde a gente pode explicar para vocês como é que vamos construir o estado da arte de uma pesquisa, né, para que a gente possa fundamentar o nosso projeto. É o primeiro passo depois da construção do projeto,
da aprovação, você construir o estado da arte, para que as pessoas visualizem ali meio que um protótipo daquilo que é que você do que você vai fazer em campo e aonde você está querendo chegar. E ainda assim, no segundo semestre, nós vamos buscar aprovar o nosso projeto no comitê de ética. Ali, já logo no segundo semestre, nosso projeto entrou na especialização. A primeira coisa, nossa pesquisa vai envolver seres humanos, vamos colocar a nossa pesquisa no Conselho de Ética, porque demora para ser aprovado. Então, submeter o nosso projeto na plataforma Brasil para que o Conselho de Ética do brasileiro, da CAPES e da universidade aprove o nosso projeto e assim a gente possa seguir com os passos indo para campo. Então, nós partimos aí para a adequação do nosso projeto de pesquisa. Nessa altura aqui, nós já conhecemos o nosso orientador, nós temos ali as primeiras orientações do que é que nós precisamos melhorar no nosso projeto, ou adequar ali aquela linha de pesquisa, aquela perspectiva ali de pesquisa com o orientador, porque isso é muito evidente, o orientador e tal, ele vai querer com que o seu projeto ele esteja associado às suas experiências de pesquisa, que vai ter ali o nome dele, né, e tudo mais. Então tem toda essa estrutura que temos que organizar o nosso projeto dentro aí dessa linha de pesquisa, dentro dali do nosso espaço, né, de formação e da construção da pesquisa. Então, partimos aí para o semestre onde temos para o segundo semestre de 2026, tecnicamente, né, teoricamente, essa especialização estaria sendo concluída em 2029. E aí, estamos aqui no segundo semestre de 2016, mais uma vez nós temos os créditos da pesquisa e as devidas orientações. Aí, a escrita do texto de qualificação, porque assim, você vai construindo o seu texto, chega um certo momento, né, ali mais ou menos até no segundo ano, nós temos que qualificar a nossa pesquisa. Então, nós construímos um texto de qualificação, que ainda não é a dissertação, mas é um texto para que você chegue lá e apresente esse texto para sua banca, né, compondo ali como é que estão os resultados da sua pesquisa, aquilo que você construiu e tal, tudo muito bem estruturado, para que as pessoas que vão avaliar o seu trabalho no final qualifiquem o seu trabalho, se o seu trabalho pode seguir em frente ou não. E se ele pode seguir em frente, quais são as devidas orientações que nós devemos atender para que o trabalho ele tenha, né, essa característica de produção científica. Então, esse texto da construção, esse texto da qualificação, ele vai compor tudo que nós realizamos anteriormente à qualificação. Então, a revisão sistemática de literatura, o nosso estado da arte, agora tudo isso não mais assim estado da arte, mas isso contextualizado dentro da nossa pesquisa. Então, assim, tudo que a gente vai produzir, a gente já vai produzir pensando no texto final da qualificação. E, posteriormente, nesse texto da qualificação, melhorado a partir das orientações, ele vai compor a nossa tese. Nesse caso aqui, do doutorado, que é a tese. Do mestrado, seria a dissertação. Né? Então, a gente já adentraria, teoricamente, aqui no primeiro semestre de 2027, né, mais uma vez com os créditos, mais uma vez com os nossos segundo aqui artigo científico, e aí vamos dando continuidade ao texto da qualificação. A essa altura do campeonato, aqui também eu já mostrei, vocês vão observar ali que logo no primeiro semestre, na revisão sistemática de literatura, a gente já vai separando ali o que é que a gente vai estudar, o que é que se adequa. Isso é um processo que vai até o final do nosso ciclo de aprendizagem. Mas temos que ter uma estrutura, um corpo teórico ali devidamente estruturado para que a gente consiga já ordenar ali a nossa escrita desde o início, certo? Então aqui, mais uma vez seguindo a sequência, 2027, segundo semestre, temos a realização dos créditos, aí nós temos mais a questão o estágio, aí entra a questão do estágio docência, nós temos a orientação, que nós temos que expressar aqui também, certo? E também do estágio docência, que entraria aí também já nessa proposta. E temos também, vamos dizer, a essa altura do campeonato, nós já temos um resultado lá da plataforma Brasil,
E aí também temos que incluir quais são as devidas orientações que devem ser cumpridas. Às vezes sempre vem, né, algum ajuste para que a gente possa fazer, e aí a gente faz um relatório qual substanciado, e aí submete o trabalho mais uma vez, para que nós tenhamos a orientação, a liberação para irmos a campo, para fazermos a nossa pesquisa com as pessoas e no nosso espaço é, em si de pesquisa, né? No nosso loco de pesquisa, onde vamos fazer o levantamento das informações. E aqui, tecnicamente, ainda adentraríamos no primeiro semestre de 2028, e aqui a gente vai expressando a realização dos créditos mais uma vez, supondo aqui que já temos essa liberação do Conselho de Ética brasileiro e da nossa universidade. Aí a gente já expõe aqui a reunião com as pessoas envolvidas no nosso campo de pesquisa, no campo empírico de pesquisa, que teoricamente já estaríamos em contato com as escolas, faremos a reunião com os gestores, com os professores, apresentando a proposta para que seja liberado é, a oportunidade de ter contato com o campo de pesquisa. Né? E aqui tem alguns documentos que são importantes, como o atestado de livre esclarecido, onde todo mundo tem que preencher. Nós temos que ter um documento da escola em si, informando que você está fazendo a pesquisa, que aquela escola está participando de uma pesquisa. E aí, em nossa rede, nós temos um manual específico para quais seriam as atitudes do gestor e do pesquisador para que essa pesquisa ela fique evidente tanto para a Secretaria de Educação quanto para a escola, para as pessoas envolvidas na pesquisa. Então, assim, não é assim à toa, não. Tem todo um critério, inclusive até mesmo da própria SMED, com um manual informando quais são os procedimentos que têm que ser informados. Esse manual, eu tive o conhecimento dele agora, logo no início de 2025. Antigamente eu não conhecia, mas no início de 2025 eu soube que tinha esse manual, baixei direitinho, dei uma observada, e de fato tem as devidas posturas de pesquisador, da instituição, da escola, do seu chefe ali imediato, e de como é que nós devemos proceder ali naquele campo de pesquisa. Principalmente se agrava mais se a nossa pesquisa for diretamente com os educandos, né? Então, aqui adentramos no segundo semestre de 2028. Então, aqui nós já coletamos os dados e aqui nós estaremos lançando esses dados para poder construir suas possíveis análises. Né? Então, né, a esse momento a gente já apresentou, já foi devidamente qualificado, e ali partimos para a análise dos dados, e essa análise a gente vai compor ali quais foram os resultados que nós encontramos no nosso campo. Então, observe, são dois passos: o lançamento desses dados, mais a análise desses dados. E aí, tudo isso traduzido em código, né, que no caso seria a nossa língua materna, para que fique expresso a caminhada ali do nosso trabalho e venhamos de seguir em frente até a apresentação da tese. Então, no último semestre, que seria aí tecnicamente, né, teoricamente, do primeiro semestre de 2029, né, de janeiro a julho, a gente já tem que considerar aqui ó, a defesa da tese. A essa altura do campeonato, já cumpri todas as orientações, os créditos da disciplina, dos artigos, e aqui nós temos a defesa da tese. A partir da defesa da tese, vamos para a nossa redação final, porque ali você vai ter o debate, você vai ter a discussão, você vai ter as considerações da banca, aquelas considerações vão estar submetidas ali, obviamente, a um diálogo com o nosso orientador, e a partir daquilo que for acatado, nós fazemos as devidas orientações, a adequação no texto final, para que possamos construir o nosso trabalho acadêmico, a nossa pesquisa, e fazer as devidas formatações, diagramações e tal, para que seja publicado o nosso trabalho. Então, temos aqui a entrega do relatório final ao Comitê de Ética. É comum quando nós concluímos nosso trabalho foi aprovado, nós temos que dar um retorno para o Conselho de Ética, que seria, a gente faz esse relatório sobre o mérito na própria plataforma, que na plataforma a gente faz um cadastro e ali coloca todas as nossas informações como pesquisador e do nosso orientador, e ali você tem a devida aba, né, onde você vai submeter esse relatório final
do Comitê de Ética. Isso aqui é o que, na prática, são poucas pessoas que chegam lá e retornam, mas temos que dar essa devolutiva. Se isso for principalmente se entrar com uma avaliação da universidade, que vai depender também muito, temos que fazer isso. E temos que também prever aqui quais são os achados, quais foram os achados da nossa pesquisa. A gente volta para o nosso campo de pesquisa e dá o retorno daquilo que nós encontramos para o nosso campo de pesquisa, seja os professores, sejam com os alunos, a escola em si, ela tem que ficar sabendo desse resultado, se é um compromisso nosso como pesquisador retornar lá e dizer, a nossa pesquisa ela contribuiu com isso, isso, isso e isso, e a gente tem que tomar essa postura para que as coisas ela melhorem, socializar o resultado da nossa pesquisa. Né? Então, assim, e obviamente que todo o trabalho científico que nós realizamos, qual é o que é de importante nós publicarmos, não temos que fazer o nosso trabalho e botar na gaveta, temos que publicarmos em evento científico, temos que publicar como livro. Então, os meus trabalhos, o primeiro trabalho científico eu publiquei, eu coloquei como um artigo de revista. Então a gente foi lá, colocou como um capítulo de livro. E aí depois a gente, no mestrado, quando eu fiz até. Bom, minhas queridas, como eu falei anteriormente, vamos aqui para o nosso terceiro tópico, que seria as referências. Por que não referências bibliográficas? Porque bibliográfica dá a ideia de livro. E hoje em dia nós não utilizamos só livro, nós utilizamos livro, utilizamos artigos, utilizamos sites, informações de blogs. Então, tudo isso vai compor aqui as nossas referências. Documentos, né, como a LDB e a BNCC e tudo mais. Então, não referências bibliográficas, mas referências, porque tem aí os aspectos digitais. Então, assim, as nossas referências, elas nada mais são do que a expressão de todo o documento estruturado que nós utilizamos para embasar as nossas ideias e a construção do nosso trabalho, certo? Então, assim, como é que eu inicio minha referência? Por ordem alfabética. Então, nós temos que ver lá qual foi a nossa primeira referência. Começa lá, então eu vou colocar todas as minhas referências que seja ali A. E aí, seguindo as regras de que vão expressar, né, a ordem alfabética. Então, assim, você vê que aqui a gente tem Brasil, então 1996 e tal. Ministério da Educação. Então, aqui, você vê que eu vou procurando. Todos os dois são com B, mas aqui estabelece, tá vendo? Então, eu não encontrei aqui, eu tenho Brasil, aqui eu não encontrei nenhuma referência, então estabelece. Então, eu venho aqui para o E. Aí o segundo, eu tenho aqui Brasil, mas começa aqui a primeira letra depois que tem o quê? M, Ministério, certo? Então eu vou seguindo nessa linha de ordem alfabética, sempre na letra subsequente. Se for a mesma letra, eu vou seguindo na letra subsequente para encontrar aqui a referência e para poder colocar em ordem as nossas referências. Então, assim, isso aqui, obviamente, né, é claro para a gente que é um documento, estabelece as diretrizes básicas da educação, que é a nossa LDB. Então, eu tenho nas normas brasileiras, né, na BNT aí brasileira. Então, se referindo a documento, como é que eu vou construir isso? Brasil, ponto, aí eu vou colocar o ano, ponto, aí eu coloco aqui a lei e o número da lei. E aqui eu vou colocar o título da lei, tá vendo? Vocês podem observar aqui que está em negrito o título da lei. Na sequência, a gente vem aqui, Diário Oficial da União, Brasília, e aqui Senado Federal, que é o nosso órgão maior para poder validar as nossas leis. Não é isso? E aqui eu venho informando disponível. Aqui eu tenho o site que eu encontrei a lei, né? www, tal, na sequência. Aí o ponto, acessado em 19 de abril de 2025. Foi a data aí que nós acessamos esse documento. Então aqui seria uma lei, seria um documento, como documento hoje geralmente nos sites, nas plataformas do governo está tudo digitalizado, então essa seria a ordem. Eu tenho que ter eu tenho que saber isso aqui de cor, não, você não tem que saber de cor, mas você tem que ter uma ideia como é que constrói
E aí, quando você for para o texto e tiver alguma dúvida, hoje com inteligência artificial, isso ficou muito mais fácil, porque você pega as referências, ela mesmo já, você joga na inteligência artificial e ela dá a referência, já tem que corrigir, porque às vezes dá erro, mas aí você já faz a correção, já está devidamente estruturado. Né? E só é fazer alguma correção, se tiver alguma, em caso de eventualidade. Mas nós precisamos ter uma ideia e se não quiser utilizar a inteligência artificial para poder organizar ou até mesmo para poder fazer essa busca e colocar já o texto pronto para a gente só corrigir, o instrumento é esse. A estrutura seria essa aqui. Então a gente vai só olhar, basicamente só olhar e construir. Bom, aqui nós vamos para um documento, então falando de documento, aqui nós vamos para um autor em si, não é isso? Então aqui seria um artigo. Então quando a gente vai se referir a um autor, começamos com o sobrenome dele, o último sobrenome em caixa alta. Então se eu fosse colocar aqui, Ezequiel Lima de Oliveira é o autor. Então eu colocaria aqui Oliveira, meu último sobrenome, como tem aqui, Cosman, aí vírgula, a partir dessa vírgula eu venho Fábio G, e aqui eu já adentro, né, com o título do artigo que essa pessoa escreveu. Então, aqui embaixo, coloquei o título desse artigo, coloquei aqui o título, que também deve estar em negrito, certo? Então, coloquei o título, aqui, depois do título, ponto. Então, você vê que toda vez que a gente vai passar de um tópico para outro ponto. Então, aqui é a identificação do autor, ponto. Aqui o título do artigo, ponto. E agora eu vi uma referência, referência onde ele publicou esse artigo. Revista USP São Paulo, número 127, número 129, página 11 a 20. E aqui as datas, né? Que a revista ela vigorou ali. Janeiro, fevereiro e março. Porque na verdade é o ciclo, né? Eu só teria uma outra em abril. E aqui a data e o ano, né? De 2020. Então essa seria a estrutura de um artigo. E agora também podemos ter livros, né? Vou mostrar aqui para vocês um livro. A referência de um livro agora. Pronto, vamos lá aqui. Moraes. Então vamos lá. Mais uma vez, Ezequiel Lima de Oliveira. Então, Oliveira, então aqui, Moraes. R. Com as atualizações da nossa. Da nossa das nossas normas técnicas da ABNT brasileira, que teve aí, se eu não me engano, acho que 2023, eu posso expressar esse momento aqui só com as iniciais. Então, eu coloco o sobrenome do autor e as iniciais. Então, Moraes, vírgula, R. Aí tá vendo que aqui tem dois autores, ponto e vírgula, Galeazzi, vírgula, M, que seria o nome do autor, só que eu só coloco aqui o sobrenome. E aí eu venho aqui agora, Galeasso, vírgula, M, do, C. Então, vamos dizer de Galeasso, aí seria Marcos, do Cristo, Galhaço. Então, eu coloco as duas iniciais aqui do sobrenome, o último sobrenome eu boto em caixa alta e coloco aqui as duas iniciais do nome e do sobrenome. Tá vendo? Aí coloquei aqui o ponto, venho aqui o texto, mais uma vez, do livro, em negrito. Coloquei aqui o texto. Coloquei o texto em negrito, ponto, a edição, porque no caso é de um livro, terceira edição, e aqui, no caso aqui, seria a editora e o ano. Então, foram dois autores. Moraes, vírgula, R, dois pontos, Galhaço, vírgula, M, do, C, ponto, análise textual discursiva. Vocês podem observar que isso aqui é um texto de metodologia científica, ponto. Terceira ED de edição, ponto, editora, vírgula, e o ano 2016. Então, falamos de livro, falamos de documento e falamos de artigo. E também no nosso texto, podemos ter o quê? Uma dissertação, uma tese,
Mas como é que eu coloco aqui uma dissertação e uma tese, professor? Nenhuma referência, como é que eu faço? A mesma coisa que eu vou seguir aqui da mesma forma. Então vamos pegar essa tese aqui, ó, de Silva Júnior. Então, o nome do rapaz é tal e tal pessoa Silva Júnior. Então eu vou pegar aqui Silva Júnior, que é o último sobrenome dele. Aqui eu já falei, né? Nós temos a estrutura, ela é a mesma, sobrenome, aqui as iniciais do nome e tal. Como foram dois autores, também tem o Leão e aqui as iniciais do nome. Aí eu vou seguir com, mais uma vez, aqui o título da dissertação ou da tese desse rapaz aqui. E aqui agora eu vou fazer a referência. Então, assim, o Software Atlas TI como recurso para análise de conteúdo, analisando a robótica no ensino de ciências em teses brasileiras. Ponto. Ciência, educação, Bauru. Aí eu tenho aqui o volume da tese, o número, eu tenho aqui o volume, o número, a página, de 115 a 720, 2018. Então, aqui, basicamente, seria essa estrutura quando eu vou me referir a uma tese, quando eu vou me referir a uma dissertação. Então, seria essa basicamente, a nossa estrutura. Então, é, aqui a gente fecha, né, o nosso projeto. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso curso. Mais uma vez, nos colocamos aí à disposição para seguirmos com o módulo 2, que seria exatamente de fato, da construção do nosso projeto, né, o do aperfeiçoamento. Ou então, e no demais, nos colocamos aqui à disposição para devidas orientações e tal. Assim, a ideia é que a gente concluísse o nosso curso com